Boa tarde também a quem nos assiste pelo YouTube e pela TV 7. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para a doutrinária deste domingo, dia 21 de julho de 2024. Vamos manter o silêncio. Solicito também, por favor, que guardem os celulares, mantenham no modo silencioso. Avisar também que não é permitido comer no salão, apenas beber água. Hoje, a dica de leitura da livraria Humberto de Campos, que se localiza na entrada da FEIS, indica o livro A Gênese, de Allan Kardec. Gostaríamos também de falar um pouco do grão. O grão é o trabalho social da casa, localizada em Nova Brasília, que atende famílias carentes, crianças, que são fornecidas cestas básicas, cursos profissionalizantes, sopa. E para compor os alimentos da cesta, precisamos da doação de todos. Quem puder, nós pedimos e ficamos gratos dessa doação. É importante, porque são muitas famílias atendidas, e os itens que compõem estão na frente, estão aqui ao lado também no banner, e podem ser doados durante o dia, à noite, aqui na FEIS. Vamos iniciar nosso trabalho, vamos iniciar nossa sintonia com a espiritualidade da casa. Eu vou ler um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, a fé divina e a fé humana, um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz um germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje, em grande parte, explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há mais inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ela cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios.
e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Que assim seja. Vamos manter a vibração. Vamos fechar nossos olhos, conectarmos com o Mestre Jesus, com a irmã Sheila, com a equipe espiritual desta casa, aqui presente, que nos recebem, nos assistem caridosamente, agradecendo mais uma vez esta oportunidade de estarmos juntos, estarmos aqui, podendo aprender, compreender um pouco mais esta doutrina consoladora que tanto nos ensina. Aproveitar também para agradecer a disponibilidade da nossa palestrante e que a espiritualidade de luz possa intuí-la nesta tarde. Pedir ao bom Deus e aos bons espíritos que nos proporcione, que nos permitam que hoje possamos estar sintonizados, abertos, possibilitando que este aprendizado possa enriquecer nossa vida, nossos conhecimentos, para que possamos sair daqui um pouco melhor do que quando chegamos. Que Jesus e irmã Sheila nos abençoe nesta tarde. Que assim seja. As doutrinárias do mês de julho têm como tema central Parábolas de Jesus, baseado no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutter. Agora, vamos receber nossa palestrante, Patrícia Lins, que falará sobre o tema Parábola do Tesouro Escondido. Boa tarde. Pessoal, para mim é um grande prazer, mais uma vez, ser convidada pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila para falar de um tema tão importante. Como é bom que as casas espíritas relembrem, principalmente para os novos chegados às casas, as pessoas que têm contato com o Espiritismo pela primeira vez, que a nossa doutrina está toda baseada no ensino de Jesus, nos ensinos evangélicos. E como o nosso querido mestre falou muito por parábolas, elas estão enriquecidas de ensinamentos que, acredito particularmente, nós ainda devemos nos esforçar para buscar o conhecimento, para buscar o entendimento implícito nessas parábolas. E o curioso é que nós vamos falar sobre hoje a parábola do tesouro escondido, e eu acredito que estejam ocultos, estejam escondidas também nas parábolas muitos desses aprendizados, muitas dessas reflexões, que à medida que nós vamos expandindo a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, de sentimento, a gente, muito aos poucos, vai conseguir assimilar. Então, eu quero também agradecer à espiritualidade da casa, que assiste os trabalhos, que estimula os voluntários. Quero agradecer aos encarnados voluntários que aqui estão, que fazem esse trabalho acontecer, que se sintonizam com essas forças espirituais e a presença de todos vocês. Então, vamos começar. O que é que tem valor para cada um de nós? Do que a gente gosta? O que a gente não passa um dia sem pensar, sem fazer? Eu, particularmente, adoro shows de rock. Ontem mesmo eu fui para um, foi muito bom. E gosto também de reflexões espíritas, gosto de reflexões filosóficas. Gosto de momentos em família, gosto de estudar, gosto de trabalhar, gosto de ter lazeres, como ir ao cinema, coisas como talvez grande parte daqueles que estão aqui presentes. E por que isso é importante? Porque as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos gostos, como a psicanálise diria, para onde aponta o nosso desejo, revela muito sobre a nossa natureza. Revela muito sobre aquilo que está implícito, sobre aquilo que está oculto em nós, que são os nossos valores. Geralmente, quando nós pensamos nos valores, se eu perguntasse para vocês,
Quais são os valores que vocês agasalham, que vocês acreditam, que vocês não abrem mão, que vocês não conciliam pelas conveniências mundanas, por, às vezes, um convite menos digno que chegue, por exemplo, no ambiente profissional, de contrariar a nossa própria ética? Seriam valores ligados à lealdade, à honestidade, à transparência, à sinceridade, à bondade, à humildade? São esses valores que estão dentro e que também, à medida que nós reforçamos, quando buscamos e apostamos em objetos, situações, experiências que os reforçam, nós também desenvolvemos. E Jesus sabia disso. Então, a parábola que nós vamos trabalhar hoje fala sobre algo que está presente, mas está oculto. Mas não é porque não esteja visível aos olhos que não manifesta os seus efeitos. Pense, por exemplo, na figura de um frango assado dentro de um forno com a porta fechada. Talvez, a depender da configuração do forno, nós não tenhamos acesso ao conteúdo interno sem abrir a porta. Geralmente tem aquele fumê que a gente vê com muita dificuldade aquilo que tem dentro, precisa ligar a luz interna do forno, abrir a porta para poder acessar, mas pelo cheiro, pela gordura às vezes impregnada pelo solo, no chão da cozinha, a gente percebe que tem algo ali sendo preparado. E Jesus, como ele não falava para corpos que iriam perecer, mas falava para espíritos imortais que vivem para sempre, também nas suas falas sempre aludia a algo que está dentro, que está sendo trabalhado. E para ele, nas analogias que ele fazia em relação ao reino de Deus, observe como ele faz analogias com o reino de Deus como um grão de mostarda, como uma semente, como um casamento, como algo que, de alguma forma, por forças invisíveis, por ação do nosso sentimento, pelas nossas escolhas de vida, e aqui eu estou falando de escolhas cotidianas, de escolhas banais, porque nós somos espíritas, não apenas quando adentramos o centro, mas principalmente quando saímos do centro, porque é ali que vivemos, às 24 horas do dia, muitas vezes sem o esforço consciente de nos lembrar das, não regras morais, mas das diretrizes que nós acolhemos e abraçamos, porque abraçamos a filosofia moral do Cristo e não nos sentimos constrangidos a cumprir porque não estamos dentro de um templo sagrado. Ali fora, vale os nossos hábitos, vale aquilo que a gente repete, vale como a gente se comporta, vale a força que a gente tem de conter os nossos ímpetos. Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente impaciente. E, às vezes, eu fico surpresa quando as pessoas dizem como eu sou marcada pela calma. Eu falo, valha-me Deus, graças a Deus, né, pela misericórdia celeste, essas pessoas não são obrigadas a conviver comigo para saber o trabalho que dá da gente respirar fundo, porque essa impaciência não significa necessariamente que eu odeio os outros, mas que muitas vezes me falta paciência com os meus equívocos, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições, enquanto eu gostaria de ser melhor do que eu sou. E nessa parábola Jesus também fala sobre isso, porque o tesouro escondido não é feito, não é assim, essa ação de ocultá-lo, primeiro, de juntá-lo, para depois guardá-lo sob a terra, de uma hora para outra. Por vezes leva uma vida inteira. E olha que coisa interessante. Por que esconder, né? Por que algo tão valioso? Por que algo que representa tanto? No caso específico, se a gente for observar a literalidade da parábola, financeiramente falando, custa muito, significa, né, fortuna, fortaleza material. Por que tem que estar oculto? Tudo que tem valor para nós, a gente guarda. Nós guardamos os nossos valores, nós guardamos os nossos afetos, nós investimos naquilo que a gente vê valor. Para quê? Para proteger. Não necessariamente para que ninguém roube. Quando nós, por exemplo, guardamos o hábito de ler para expandir
o nosso cabedal de conhecimento, nós estamos protegendo aquilo que tem valor para nós. Sabemos que ninguém irá roubar, mas tudo aquilo que tem valor e que é precioso para nós, a gente quer se cercar de cuidado. A gente ama aquilo que tem valor para nós. E não necessariamente aquilo que nos oferece um benefício imediato. Então, qual é o nosso valor como pessoa? O que realmente é caro para nós? A minha saúde, a minha beleza, a minha inteligência, a minha capacidade de lidar bem com as pessoas, a minha casa, o meu carro, aquilo que eu tenho de posses materiais, o dinheiro que eu juntei? A pandemia, penso particularmente, uma das lições que trouxe foi justamente essa. Muitos de nós, aqueles com dinheiro guardado, frente à pandemia, talvez pensando em usar o dinheiro para fazer uma viagem com a família, para poder trocar de carro, comprar um apartamento, dar uma entrada em uma coisa bacana. Muitos precisamos utilizar para outras aplicações que não prevíamos, para cuidar da saúde, para, quem sabe, ajudar a fazer uma transição de carreira, porque a pandemia foi esse rebuliço que atingiu o mundo inteiro, que nos obrigou a mudar a forma de nos comunicar, de ver o mundo, de ver a nós mesmos, querendo ou não. As doses, a profundidade de reflexão foi muito individual e particular, mesmo porque cada um de nós viveu a pandemia de uma forma sui generis. Alguns com recursos, com condições de, por exemplo, efetivamente ter ficado em casa, outros não, que precisaram enfrentar o medo e continuar na fronte para poder sobreviver. Então, observe que aquilo que nós decidimos livremente pela nossa vida, e é lógico que quando eu falo dentro de um ambiente espírita sobre liberdade, nós entendemos que essa liberdade não é absoluta. A lei de liberdade íncita nas leis morais de O Livro dos Espíritos nos mostra que a nossa liberdade sempre é relativa. Nós temos o livre-arbítrio concedido pelo Pai. À medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, a nossa maturidade, nós vamos ganhando fôlego nesse livre-arbítrio, mas ele é proporcional ao que a gente dá conta. Mesmo porque a gente está falando de um pai protetor e zeloso. Não um pai que nos deixa quebrar a cara sem nenhum recurso, sem nenhum cuidado, sem nenhuma forma de proteção. Então, aquilo que nós decidimos livremente sobre a nossa vida atesta o nosso valor. Só que quando eu falo de decidir livremente, dentro das condições que a gente tem. E qual a utilidade que nós damos aos recursos que estão ao nosso alcance? Ontem, eu conversava com uma pessoa a respeito da tecnologia. A tecnologia que nos une através das comunicações instantâneas, a tecnologia que nos noticia que Biden decidiu voltar atrás do processo eleitoral instantaneamente. Decidiu lá, já deu cá. A tecnologia que nos dá acesso a notícias rápidas, mas que tem nos deixado ansiosos, porque nós estamos com dificuldade de lidar com o modo como o tempo tem sido aplicado nas nossas vidas. É muita informação e às vezes a gente tem cuidado com aquilo que a gente come pela boca e esquece de ter cuidado com aquilo que a gente assimila pelo cérebro, com aquilo que entra dentro de nós através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, e que muitas vezes nos deixa congestionados e nos faz perder, se isso é possível, uma paz que a gente acreditava possuir. Mas a tecnologia pode ser muito útil. A tecnologia pode agilizar tarefas burocráticas que levariam talvez muito tempo e nos faz ter mais tempo para fazer coisas efetivamente de valor. Mas talvez aí more o problema. O que confere valor à minha vida? O que faz a minha vida ter significado? Pensamos pouco sobre isso. Eu estou terminando a graduação de filosofia e, pasmem, estão querendo retirar filosofia das escolas de ensino médio. Não é conveniente?
estimular o pensamento crítico? Não é conveniente trazer os grandes pensadores da humanidade que voltaram seu raciocínio para a observação do tempo, da essência das coisas, da existencialidade da vida, para tornar cidadãos mais ativos? Mas cabe a nós sermos os revoltados. Cabe a nós buscarmos. A tecnologia está aí para isso. Eu consigo acessar do Kindle as maiores obras de filosofia da humanidade, pertencentes ao domínio público, de graça, inclusive. Então, será que o problema é realmente da tecnologia, ou, dentre outras coisas, ou é uma questão de foro íntimo, de nós conseguirmos refletir, parar para refletir sobre aquilo que tem valor para nós? As nossas escolhas e também as nossas não escolhas, porque mesmo quando nós não estamos escolhendo, estamos fazendo uma escolha, é o que define o nosso valor. Então, a liberdade, e não o talento, as grandes vocações, atestam o quanto nós valemos. E é isso que Jesus nos ensina. Ele nos diz que o que importa não é de onde você nasceu, mas o que você faz, com as condições que a vida lhe dá e para onde você decide ir. Ele, o Rei Solar, o Messias aguardado pela humanidade, o anjo que pisou os seus pés santos e puros no lodaçal das paixões humanas, nasceu entre os animais num ambiente de miserabilidade extrema, porque às portas de dar à luz, Maria e José não tinham dinheiro para se abrigar num lugar decente que já estava tomado por quem se adiantou à frente deles e também pôde pagar. O Rei Solar vem de uma manjedoura para dizer assim: não precisa idolatrar ninguém, de intermediários entre vós e o Pai. Eu estou aqui porque eu sou a ponte entre a terra e o céu. Eu sou caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é libertador? Aí a gente começa a entender por que Jesus foi tão perseguido, por que Jesus foi tão odiado por aqueles que estavam à frente das decisões políticas que envolviam também recursos da época. Não é tão diferente com o que a gente vê hoje, né? Guardadas as devidas proporções, mais de 2000 anos depois, o poder. Nós valemos pelo que temos. É talvez a mensagem implícita reinante no século XXI. Uma sociedade, uma sociedade de consumo, que cria o tempo todo falsas necessidades. Eu tenho uma continha no Instagram e apareceu para mim uma proposta de eu fazer conteúdos para estimular as pessoas que me seguem para comprar na Amazon. Eu falei, eu não posso. Eu vou trair os meus princípios espíritas e filosóficos. Vou estimular as pessoas ao consumo, sendo que todos os dias, na clínica, eu ouço pessoas adoecidas por não saberem como lidar, como viver numa sociedade de consumo. Não é ético. Perceba que o mundo nos dá todos os dias muitos exemplos sobre o que devemos e não devemos fazer. E se nós não tivermos uma referência, um modelo, nós iremos falir, sucumbiremos com certeza, porque a pressão externa é muito grande. Mas, boa notícia, nós temos um modelo que saiu da manjedoura, que foi crucificado aos olhos do mundo como um derrotado. Que papelão! Crucificado entre dois ladrões, o que se viu? Tanta bondade, tanta caridade, tanta generosidade, curar leprosos, devolver a visão aos cegos. Aí, não salvou nem a si mesmo. Observe a deturpação da visão. Jesus o tempo todo nos estimulando a fechar os olhos para o lado de fora, para abrir os olhos para o lado de dentro. Porque assim, olhando a situação que a gente observa na nossa sociedade hoje,
os vencedores talvez estejam em estágio moral de calamidade pública. Não precisa muito conhecimento para isso. Precisa analisar muita coisa. Mas nós temos esse modelo ainda tão vivo, tão presente, e que ainda hoje aguarda a grande oportunidade de ser muito amado por cada um de nós. Porque para Jesus, o amor não é só um esforço de palavras, as declarações amorosas. Isso também faz parte. Mas Jesus nos ensina que amor é uma prática. Então, os meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. Olha só. Quando ele se vira para Simão Pedro, Pedro, tu me amas? Outro dia eu estava conversando com minha mãe, meu Deus, se Jesus falar isso comigo, eu ia me irritar tanto. Pô, Jesus, eu não já falei que te amo, precisa perguntar da segunda vez. Pedro, tu me amas? Amo-te, Senhor. Ainda chamam Pedro de impaciente. Essas pessoas não me conhecem, não. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. É claro que te amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Se me amas, faz algo digno do amor que dizes dedicar por mim. Se me amas, repete aquilo que testemunhei, aquilo que exemplifiquei, para que as pessoas olhem para você e vejam que tu me amas. Porque estás repetindo, estás emulando aquilo que efetivamente acolheu como correto, como uma diretriz. Amor é prática. Então, utilizando o nosso livro de referência, Ikai Bar Shutel é brilhante ele coloca os trechos evangélicos das parábolas e dos ensinos e faz uma breve digressão. E as reflexões que ele traz são brilhantes. O ChatGPT não alcança as reflexões de Ikai Bar Shutel. Então, vamos ao texto. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo seu gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Ou seja, provavelmente o homem parou ao descobrir o tesouro no campo e pensou, rapaz, se eu vender tudo que eu tenho, melhor, se eu contar tudo que eu tenho, investimento em CDB, poupança, ações de valores, moedas de prata, moedas de ouro, as joias de minha esposa, isso tudo tem menos valor do que eu acabo de encontrar. Então vale a pena dispor daquilo que eu tenho, porque o terreno está subvalorizado. Quem for me vender o terreno, provavelmente, por desejar me vender, desconhece que tem um tesouro oculto. Então, entre aspas, eu compro na planta, né? Literalmente. Vou dar um valor menor do que ele realmente vale, porque ele vale muito mais. Logo, vale a pena me dispor de tudo que eu tenho, fazer essa mudança para poder adquirir o que eu acabo de encontrar. Veja que o valor que nós atribuímos em relação àquilo que nós vemos define o nosso desejo por possuí-lo. Na parábola não está descrito quanto tempo ele levou para angariar todas as riquezas que já tinha, o trabalho que isso lhe custou. Se nós vemos valor numa atividade, numa tarefa, num objeto, nós somos capazes de largar tudo para conquistá-lo. E nós podemos fazer um paralelo em relação a isso, não só a bens materiais, mas também a bens afetivos. Aquela criaturinha que acabou de nascer, que nem fala ainda, se revirando no berço, de um lado para outro, nós somos capazes de vender tudo que a gente tem para salvar a vida daquela criança. É o nosso filho. Não tem nada mais valoroso do que o nosso filho. Lógico que eu estou falando genericamente, né? Entendendo que existe investimento afetivo naquela criaturinha.
Mas a maioria dos pais e mães são zelosos e realmente comprometem o que for preciso, porque aquele ser que só dá despesa tem muito valor. Um outro detalhe interessante da parábola é que nós nunca estamos completamente satisfeitos com o que possuímos. O que significa, a psicanálise chama isso de que a falta move o desejo. Schopenhauer dizia que a vida é um pêndulo que nos leva da dor ao tédio. A gente sente falta e, portanto, dor por possuir uma determinada coisa, e quando possui, logo em conseguinte, vem aquele tédio, aquele rebaixamento das excitações e a vontade de possuir uma outra coisa, né? Exemplo clássico. Estamos com fome e aí a gente bate aquele prato de feijoada. Depois de nos alimentarmos, vem aquela moleza, aquele soninho, e aí essa expressão do tédio acompanha a vontade de uma outra coisa, de tomar um café, de tirar um cochilo, seja lá o que for. Então, nós sempre estamos nos movendo em relação àquilo que nós desejamos, pois sempre estamos atribuindo sentido e valor àquilo que nós vemos. O que significa dizer que o ser humano, em maior ou menor grau, é ambicioso. Se isso é verdade, o que nos discerne é a intensidade das nossas ambições e para onde nós direcionamos as nossas ambições. Talvez a maior ambição, poderia aqui especular, de Divaldo Franco, seja expandir os laços de fraternidade e de caridade para levar esse discernimento espírita, espiritual a cada vez mais pessoas. Do contrário, penso, não teria psicografado tantas obras, não teria se tornado pai adotivo de tantas crianças e não teria uma instituição que é grande não apenas por fora, mas sobretudo pela transformação que gera na vida íntima das pessoas. Assim também como poderíamos pensar, os grandes bilionários do mundo também têm as suas ambições. Não significa que eles pensem apenas em dinheiro. Provavelmente existam coisas intangíveis que eles também ambicionem. Uma relação familiar harmoniosa, a felicidade daqueles que estão próximos, a paz mundial. Mas a ambição, estamos vendo, em maior ou menor grau, nos move. E uma outra coisa interessante da parábola, que a gente também pode refletir, é que normalmente nós temos cuidado em proteger e deixar seguro aquilo que para nós tem valor, a fim de que a gente evite perder. Jesus tinha um cuidado pedagógico, um cuidado didático, dele contextualizar as parábolas e os ensinos à época, para que fosse facilmente compreendido. Veja que ele não fala sobre chat GPT, sobre GPS, sobre internet, sobre edifício, comunicação via satélite, nada do tipo. Ele fala sobre semente, árvore, fala sobre pesca, casamento, que eram coisas conhecidas pelas pessoas que eram seu público, a quem ele queria fazer atingir pelas suas mensagens. E naquela época, não haviam cofres ou bancos. Então, para que nós, passássemos as nossas heranças para os nossos descendentes, a gente deveria deixar bem guardado. Ou construíamos verdadeiros impérios que deixassem esse legado físico, grandes mansões, grandes propriedades, com animais, servos, etc. Ou pegávamos os nossos tesouros e enterrávamos debaixo da terra, torcendo para ninguém descobrir. Ainda bem que na época os serviços de sondagem e prospecção do solo não eram desenvolvidos, porque imagine, às vezes, não sei se vocês já viram, eu estou na praia e passa uma pessoa com uma sonda, um detector de metais para poder descobrir tesouros escondidos, né? Eu acho isso tão da época de Jesus. Eu acho interessante, né? Cada um com seus hobbies. Mas aquela época era
o recurso utilizado para deixar essas riquezas para a posteridade. Mas será que, além dessas reflexões, inclusive admitindo esse contexto histórico da época, a parábola também não faz uma reflexão mais profunda no sentido de nos fazer entender que nós temos reduzido a nossa vida na ânsia de possuir? Desde aquela época, talvez até hoje. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente também vê essa ansiedade por possuir validação, por possuir fama, por possuir a atração da atenção das outras pessoas, por postergar os momentos em que nós estamos diante dos holofotes brilhando e nos tornando famosos, por aumentar cada vez mais as nossas posses, as nossas propriedades, os nossos patrimônios, talvez porque vejamos valor nisso e isso nos traga alguma sensação de segurança. Trabalhamos, estudamos, lutamos, perdemos noites de sono muitas vezes para possuir tesouros. Não deveríamos? Deveríamos, nesse sentido, ter uma vida imprevidente? Não parece ser isso o que Jesus deseja nos induzir a pensar. Mas talvez haja aqui na mensagem uma ideia sobre as prioridades e talvez a inversão das prioridades pela nossa vida. Por exemplo, no Sermão da Montanha, tem um trecho muito interessante que é o abandono à providência, em que Jesus fala: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, e eles se vestem mais lindamente do que Salomão em toda a sua glória. Se Deus os atende e os provê, o que não fará por vós, os vossos filhos diletos? Ali existe uma lembrança que, por mais que nós tenhamos cuidado e preocupação com o nosso futuro, inclusive materialmente falando, que a gente não precisa se desesperar a ponto de tomar ações precipitadas ou perder a nossa capacidade de raciocínio para, em nome disso, fazer essa previdência, nos tornarmos previdentes. A nossa previdência pode seguir um ritmo harmonioso e adequado, proporcional às nossas capacidades. Então, talvez seja um incentivo para que nós empreguemos os nossos talentos, a nossa energia, a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso trabalho, naquilo que a gente quer conquistar agora, porque nós estamos vivendo no terra a terra e isso é importante, mas também para conquistar um tesouro outro, imperecível, oculto, manifesto, por exemplo, na paz de espírito, na capacidade de ter discernimento para fazer boas escolhas, a fim de que nós tenhamos mais liberdade para decidir melhor sobre a nossa própria vida. Veja que nas palavras de Jesus, o reino dos céus é como um tesouro oculto, que foi encontrado e escondido. É o que a parábola nos diz. Ou seja, ele foi achado, detectado, encontrado. Aquele que o encontrou viu o valor e por isso o escondeu. Imagine se fosse uma casca de banana. Ele ia se dar o trabalho de esconder no solo novamente? No máximo jogar numa lixeira próxima, se tivesse educação para tal. Mas se não, deixaria ali mesmo, que dentro em pouco viraria adubo, recurso orgânico, e iria se misturar com a própria terra. Mas por perceber valor, ele escondeu no solo novamente e tratou de comprar para ser o proprietário daquele campo valioso. Então, a gente observa que não era conveniente na época de Jesus, como ainda hoje não é, um ensino libertador que estimula as pessoas a pensarem, a se protegerem. Isso é interessante. Jesus nos ensinou a doçura, a ingenuidade nas pombas, mas também a sagacidade das serpentes. As rosas
perfumosas e lindas, têm espinhos. E isso não significa contrariar a questão dos valores que Jesus testemunha como bondade, caridade e contato com o outro. Mas nós também precisamos cuidar de nós, da nossa própria segurança, porque senão estaremos em risco. Então, o ensino libertador abre as portas do nosso entendimento para reflexionar sobre isso. Não é conveniente consolar o sofrimento. Quanto mais aflitos, mais desesperados. Quanto mais desesperados, mais impulsivos. Quanto mais impulsivos, mais se gasta sem raciocinar muito naqueles efeitos, mas se endivida, mas se encalacra. Eu não quero com isso reduzir que o grande índice de endividados da sociedade brasileira seja assim, porque as pessoas são impulsivas e imprevidentes e não pensam antes de fazer, porque com isso eu não estaria considerando a imensa desigualdade social, a baixa capacidade financeira das pessoas sobreviverem hoje em dia. Isso é algo que a gente precisa pontuar, porque às vezes tentam vender, né, a ideia de que todos podemos ser ricos. É só questão de ter força de vontade e trabalhar bastante. Mas nem todos temos acesso a oportunidades e experiências que nos colocam no mesmo nível. E eu não posso fechar os olhos para isso, porque esse é um pensamento que contraria a justiça. Inclusive, justiça social é uma pauta que depende, assim pensava Jean-Jacques Rousseau, de um envolvimento da sociedade como um todo. Eu não consigo resolver o problema da desigualdade social e da injustiça social sem a participação da coletividade. Então, não é conveniente consolar o sofrimento. Quanto mais as pessoas estiverem aflitas, mais vulneráveis elas estarão. Aquilo que eu tenho para vender, em termos de produtos, aquilo que eu tenho para falar e induzir através da minha fala, para que as pessoas façam aquilo que será conveniente para os meus interesses, nem sempre nobres, ainda considerando ambientes que deveriam prezar pela nobreza ética como os religiosos. A gente vê isso por aí na nossa sociedade. Não é conveniente não precisar de intermediários, porque assim a gente aniquila a possibilidade de pessoas que se colocam entre o desespero e a solução. Não é conveniente não ter ídolos terrenos. Quanto mais ídolos, mais alienação. Quanto mais alienação, menos pensamento crítico e mais possibilidade de sermos, né, massa de manobra, agirmos como efeito manada. E também não é conveniente acabar com o egoísmo e o preconceito, porque juntos somos fortes, separados somos frágeis e mais manipuláveis. Você veja a argúcia, a sabedoria de Jesus. Porque essas reflexões, que considero reflexões muito básicas, né, reflexões que não tenho condições de fazer melhores, foram todas retiradas de um versículo de algo que Jesus contou. Imagina quando a gente ficar sabido. O quanto de aprendizado que a gente não vai tirar das letras evangélicas. Um outro significado, talvez mais simbólico para vender tudo que tem e comprar o campo, que foi um trecho do versículo, é desembaraçar-se de velhas crenças. Quantas vezes nós precisamos morrer para os nossos ideais, para as nossas convicções, para que nós possamos dar um passo adiante. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, eu me apaixonei por filosofia. Era para mim a carreira dos sonhos. Mas eu fui obrigada a olhar para o aspecto financeiro daquela profissão. E, infelizmente, eu percebi que talvez, naquele momento, aquela escolha não me faria atingir as ambições, inclusive financeiras, que eu tinha. E, para mim,
essa constatação foi muito triste, porque eu vejo nessa carreira um exercício não só intelectual, mas de ordem prática fundamental para todas as outras profissões, inclusive. Mas eu optei não fazer. Naquele momento, aquela ideia não morreu totalmente, mas a ilusão que eu tinha sobre a carreira precisou morrer para dar lugar a uma outra carreira. E mais de 20 anos depois, eu volto para realizar esse sonho. Então, isso é interessante porque isso não nos destitui. A garota de 16 anos precisou se alterar, ver a vida com mais realidade, pensar em outras coisas que também seriam importantes, mas aquele ideal continuou vivo de alguma forma. E talvez seja também isso que Jesus tenha para nos mostrar. Aquilo que nós temos de valor também precisa considerar as circunstâncias, o momento para se manifestar. E Jesus nos ensina isso em diversos momentos. Porque tem momentos que ele poderia fazer uma palestra e não faz. Que ele poderia ensinar de uma forma muito mais incansável. E ele reduz para poucas palavras. E em outros momentos que a gente pensa, meu Deus, por que Jesus está insistindo tanto? E ele fomenta aquela oportunidade para gerar mais aprendizado. Então Jesus é brilhante e perfeito pelo que ele faz, mas principalmente pelo que ele deixa de fazer. Pelo que ele diz, mas principalmente pelo que ele deixa de dizer. E é interessante a gente pensar sobre isso, para que na hora de nós nos desembaraçarmos dessas crenças, desfazer preconceitos, que é uma coisa que exige de nós muito trabalho, nós tenhamos a convicção íntima e a coragem de fazê-lo, não obstante isso não atender aos nossos caprichos, às nossas necessidades imediatas ou aquilo que quereríamos naquele exato momento. Isso de vender tudo que tem para comprar o campo também nos mostra que nós nos tornamos candidatos a possuir e herdar os bens celestes. É interessante porque Jesus nos coloca nessa posição de filhos de Deus, ele nos tira da posição de servos, que apenas trabalham para o Pai, e nos mostra uma posição de filhos de Deus, filhos, portanto, que têm direito à herança. Mas para Jesus, a palavra filho, aliás, do aramaico, shimetsu, significa uma coisa mais profunda do que uma parentalidade, do que uma consanguinidade, do que uma relação efetiva familiar. Significa ser cumpridor da palavra, ser zelador da palavra. Como ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu vou ser sincera a vocês, o meu alimento ainda não é fazer a vontade do Pai. Mesmo porque eu me pego em momentos com falta de resignação e de aceitação, aquilo que eu estou vendo que Deus quer que eu faça, e eu fico na teimosia, não vou fazer. E vem o sofrimento, vem a dor, vem a certeza de que é aquele o caminho, de que é preciso ter paciência para acatar a vontade, mas a teimosia é demais. Então, eu não posso me considerar ainda cumpridora da vontade de Deus. Cognitivamente, entendo, realmente faz sentido, seria o melhor. Mas entre isso e a prática, leva um esforço e um trabalho que ainda estou em vias de conseguir. Então, quando nós nos candidatamos a possuir e herdar os bens celestes, é preciso que nós também possamos fazer a nossa parte de filhos. Sem cumprir a vontade, não tem herança aos bens celestes. Veja como faz sentido. As bem-aventuranças, felizes, aqueles que são humildes, aqueles que são pacíficos, aqueles que são mansos, aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome, felizes, torturados, agoniados, ansiosos e deprimidos. Para entender o felizes,
tem que ser entendido o sentido por trás da humildade, da mansuetude, da pacificidade e dessa perseguição pela justiça. Esse é o prêmio. A herança que a gente está falando dos bens celestes é essa felicidade, que talvez para muitos de nós ainda não seja acessível, porque ainda estamos em vias de realizar a nossa parte, de perceber o valor por trás dessas virtudes desenvolvidas. E uma outra coisa interessante é, os bens aparentes e também perecíveis servem ao nosso prazer imediato, são muito bons. Eu não tinha essa compreensão há 20 anos, mas hoje eu entendo que o dinheiro tem a sua utilidade. Ele nos faculta experiências, momentos, oportunidades importantes, oportunidades que podem despertar, inclusive, o nosso olhar para as belezas desse mundo. Ele não é tudo, evidentemente que não. E sem acompanhado da ética, ele pode nos fazer perder, mas ele tem a sua importância. Tanto que o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é todo voltado para a reflexão disso, o bom emprego da fortuna. E penso que não é só a fortuna financeira, mas, sobretudo, a fortuna também vocacional, dos nossos dons, capacidade de expressar-se bem, de ter paciência com os outros, de ter essa facilidade de compartilhar conhecimento, de escutar o outro, que hoje, na nossa sociedade, escasseia. Então, tudo isso nos leva a entender que o convite de Jesus é para pensarmos sobre o sentido das coisas que possuímos, mas principalmente do que somos a partir daquilo que possuímos, do que nos tornamos a partir daquilo que temos, seja de ordem material, seja de ordem moral. E num determinado trecho desse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibá vai dizer: assim como o homem vende tudo que tem para comprar o campo com o tesouro, somos chamados a abandonar as nossas posses e preocupações mundanas em busca de valores espirituais mais elevados. Nietzsche provavelmente riria disso aqui. Você está de brincadeira, né? Quer dizer que eu vou fechar os olhos para a única vida que eu tenho, que eu só tenho garantia dessa daqui. Eu nasci, vou morrer, a vida que eu tenho é essa daqui, para pensar em busca de valores espirituais. Mas se a gente for observar com carinho, ele e também o próprio estoicismo nos mostra que a nossa vida presente se torna mais aproveitável quando a gente aceita a vida do jeito que ela é. E isso é, inclusive, um conceito de Nietzsche que ele traz, né? Aceitar a vida como ela é, com as circunstâncias que a gente tem, sem esperar circunstâncias melhores ou como nós desejaríamos, mas fazer do limão efetivamente uma limonada. Isso torna a nossa vida proveitosa. Porque enquanto nós estamos esperando recursos desejáveis, que para nós seria o suprassumo da felicidade, estamos perdendo tempo. E perder tempo é perder vida. A nossa vida se mede em função do tempo que nós dispomos e do que nós fazemos com esse tempo. Da utilidade que nós empregamos deste tempo. Então, Caibá nos faz refletir que vender tudo que tem para comprar o campo com o tesouro também significa postergar uma felicidade imediata para conquistar uma felicidade que para nós seja mais significativa. E, por falar em estoicismo, uma escola filosófica 4 séculos anterior à vinda de Cristo, um filósofo estoico brilhante, né, e muito lembrado é Sêneca, e ele escreveu um livro sobre a brevidade da vida. Num trecho ele vai dizer: os homens perdem a vida na tentativa de conquistar coisas que não duram. Em sua ânsia de alcançar riquezas, status e prazeres mundanos, negligenciam a essência da vida. E quando percebem, o tempo já se foi. Sêneca falava isso. Nós vivemos como se fôssemos imortais. Mas o que garante
que nós teremos uma vida longa? E do que vale uma vida longa sendo uma vida vazia? Na época de Sêneca, a expectativa de vida era 50, 60 anos. Hoje, a gente vê pessoas com relativa frequência passando dos 90. Graças ao avanço da medicina, graças às várias iniciativas voltadas para a qualidade de vida, alimentação, atividades físicas, hábitos mentais. Porque, às vezes, quando nós nos lembramos dos vícios, a gente lembra do excesso de drogas, de sexo, de jogos, de açúcar, de álcool, de tabaco, mas esquece dos vícios mentais, né? Dos hábitos mentais ansiosos, deprimidos, que coartam a nossa liberdade, dos pensamentos obsessivos que, por vezes, nos tolhem, nos paralisam para tomar ações, das sugestões que, por vezes, são nossas, por pensamentos disfuncionais, mas também são assimiladas por espíritos que, de alguma forma, sintonizam conosco e nós assimilamos pensamentos sabotadores que tolhem a nossa capacidade de ação e nos deixam paralisados frente às situações. É aquela história, sentiu medo, vai com medo mesmo. Essa terapêutica, né, de exposição, essa terapia de exposição ao medo ainda é a mais eficaz para que nós possamos vencer isso. Então, Sêneca falava disso, que a gente espera que vá viver muito, mas aí vem a morte de uma hora quase sempre, em um momento quase sempre inesperado, quando a gente ainda tinha milhares de planos para poder fazer e realizar, e nos leva de volta para o mundo espiritual, para a verdadeira vida. E o que fizemos da nossa? Ainda temos tempo, né? Eu não posso garantir nem 10 segundos a mais. Não posso garantir nem que eu vou terminar essa palestra. A gente espera, mas não pode garantir. Mas enquanto temos tempo, temos a possibilidade de refletir sobre isso e tomar novas decisões. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, existe uma mensagem de Emmanuel na obra O Caminho, Verdade e Vida, que está no capítulo 64, intitulado O Tesouro Maior, que Emmanuel comenta também essa passagem, e ele vai dizer assim: cada qual apresenta o seu capricho ferido como sendo a dor maior. Emmanuel tem essa forma delicada de falar, né? De nos lembrar que muitas vezes nós temos esse comportamento infantil perante o doador da vida, essa teimosia que eu falei, né? Da gente perceber que aqui num capricho, que muitas vezes nos levaria para a infelicidade, Deus, sabendo disso, nos poupa de sofrimentos maiores e ainda acha ruim. Então ele diz: Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Imagine a paciência de Jesus. A gente está lá pedindo há mais de 10 anos: Senhor, me traz os números na Mega Sena, porque quando eu ganhar, eu vou ajudar a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, vou fazer uma reforma, vou comprar o quarteirão inteiro, né, para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila atender muitas pessoas, entregar muitas cestas básicas lá no grão, eu vou me tornar o maior filantropo de todos os tempos, vou pagar passagem aérea para a Disney, para todas as crianças que nunca fizeram uma viagem internacional, movo mundos e fundos. E às vezes são esforços sinceros. Eu estou satirizando, ironizando, mas às vezes a nossa intenção é realmente uma boa intenção, não é apenas se apropriar da fortuna para benefício próprio. Vai ajudar de alguma forma o nosso entorno, a nossa família ou a sociedade que seja, mas às vezes Jesus, com a sua capacidade intelectual e moral de nos investigar, percebe assim: coitada, não vai ficar 10 dias com esse dinheiro na mão, não tem condição. Gerenciar o salário já dá trabalho, imagine milhões na Mega Sena. Não. Esqueça. Então ele ouve com paciência. Veja que Jesus não faz assim. Ele deixa
A gente ora, a gente pede, fica ali anos e anos rogando. Ele escuta com aquela paciência angelical, esperando um momento quando nós vamos ouvi-lo. E é o que Emmanuel diz. Às vezes a resposta divina não vem na forma de um manjar celeste. Vem a gente quebrando a cara, vem a gente se decepcionando, se desiludindo, vendo realmente o quanto ainda estamos despreparados para algumas tarefas. Isso não destitui o nosso valor. Provavelmente estamos preparados para tantas outras, mas para algumas, e em geral é justamente o que a gente quer, né? Talvez a gente não esteja ainda suficientemente preparado. Então ele ouve e aguarda. Então Emmanuel diz isso, ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. Quando eu tinha 15 anos, faz muito tempo, eu li a obra Paulo Estevão pela primeira vez, né? E aí, quando eu li aquela obra, que eu vi aquelas passagens de Paulo de Tarso, né? Sendo apedrejado em praça pública, encarcerado, e tomando cipoada no lombo, e orando, e fazendo palestra dentro das celas. Eu orava com fervor. Meu Deus, me dá as pedradas, me dá as cipoadas, né? Os ultrajes públicos, porque eu estou pronta. Imagine que petulância. Resultado. Mais de 20 anos depois, estão chegando, eu não digo nem pedradas, mas as pequenas, sabe aquelas balinhas aqueles zabaratana do interior? Estão chegando as pequenas zabaratanas, né, incomodando aqui, incomodando ali, e eu já estou desesperada pedindo para revogar, né, o pedido. Então, é isso. A erva que começa a se desenvolver, a despontar as pequenas folhagens, precisa de tempo para poder extrair a seiva do solo e se desenvolver, se tornar fortalecida, para que tenha condição de enfrentar as intempéries, as chuvas, o sol escaldante, para que ela tenha alguma condição de sobrevivência. E Jesus está fazendo isso também porque ele quer a nossa colaboração. Não como discípulos afoitos, com 15 anos de idade, pedindo aquilo que não tem condição de suportar, mas discípulos resolutos, que vão encarar a situação com coragem, sem desistência. Para isso, é preciso o tempo e a nossa resposta às experiências. Então, finalizando, Emmanuel vai dizer: e não são apenas os crentes que comparecem à rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, e revelam a vontade do Pai em si. Quando a gente lê isso, pode assustar se a gente for analisar pela literalidade do texto, né? Dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Mas a mãe que decide postergar o sonho de realização profissional para dedicar-se àquela atividade, àquela maternagem por alguns anos, deixa-se morrer para que aquela condição, que muitas vezes é uma escolha, seja feita de uma forma mais dedicada e atenta. Quando nós, carregados das nossas próprias convicções, não entramos em discussão para que a nossa verdade prevaleça, eu, por exemplo, espírita, tenho um padrinho que é o amor da minha vida, que é protestante, e ele está convicto que eu vou arder no fogo do inferno. Eu já disse a ele: tio, provavelmente eu vou, mas não é por conta da religião, né? É por conta das imperfeições outras.
E aí aquela confusão, e imagine o Natal, né? É uma maravilha, mas é isso. Não adianta entrar em confronto, buscar a Bíblia, vamos analisar os textos evangélicos e ficar naquela discussão mental. O que adianta é deixar-se morrer para que essas convicções que são íntimas continuem vivas aqui dentro e isso não afete o que há de mais importante, que é o laço afetivo que nos une. Que as nossas convicções não nos separem, mas que nos aproximem. Isso não significa que eu irei me tornar evangélica ou ele espírita, mas que mesmo nas contradições nós possamos nos entender. E esse entendimento precisa de perdão e de renúncia de alguma forma. Quando a gente se cala para deixar falar alguém mais tolo, há nisso não prepotência ou arrogância, mas caridade. Quantas vezes Jesus, durante as minhas preces, se calou para deixar falar alguém mais tolo do que ele? Então, essa percepção, meus amigos, nos leva a crer que o valor que nós atribuímos à nossa vida vai mudando à medida que nós vamos tendo as nossas experiências e aprendendo com elas. Não bastarão as experiências. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar isso. Não bastará a dor. É preciso que eu extraia delas uma lição e que essa lição de proveito me sirva para me tornar um ser humano melhor e também para, de alguma forma, mudar a qualidade das relações que eu estabeleço no mundo. Gostaria de agradecer pela atenção de todos e que Jesus nos envolva com a sua santa e divina paz. Obrigado, Patrícia, por tantas informações e reflexões importantes nesta tarde. Vamos agora passar para o nosso momento de reflexão. Vamos convidar nossos amigos trabalhadores passistas para iniciar o passe coletivo. Vamos aproveitar este momento, acomodarmos bem nas nossas cadeiras, manter o nosso corpo ereto, respiração tranquila, sintonizando com os nossos anjos da guarda, com a equipe espiritual da casa, aproveitando essas vibrações, esses fluidos que os nossos passistas transmitem da espiritualidade amiga aqui presente, sendo gratos, muito gratos por este benefício. Vamos pensar apenas em coisas boas, nas pessoas que nós amamos, nos momentos de vida que nós estamos passando, agradecer, manter a esperança, a fé e aproveitar agora que estamos recebendo todos esses fluidos positivos, enviar também, através de pensamentos bondosos, caridosos, de amor, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que neste momento estão passando por alguma dificuldade, seja ela física, psíquica, moral, material. Nossos irmãos moradores de rua, nossos irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos manicômios, nas zonas de guerras, que estão com fome. Que todos eles possam também ser envolvidos nesta vibração de luz, de amor, e que levem também esperança a todos eles por dias melhores. Agradecer também a esta casa, a FEIS, por nos receber e proporcionar este momento.
Agradecer a todos os seus dirigentes, trabalhadores, frequentadores da casa. E que possamos voltar aos nossos lares com o coração mais leve, repletos de esperança, de amor, para encontrar nossos familiares, amigos, amigas que deixamos. E que voltemos em paz, em segurança. E que esta semana que se inicia seja de muita alegria, saúde, realizações materiais, profissionais e espirituais. Mais uma vez que possamos ser gratos por tudo que temos, por tudo que somos. E que o Mestre Jesus e que a Irmã Sheila possam permanecer com todo o seu amor e bondade em nossos corações hoje e por todo sempre. Que assim seja.